A entrevista de hoje tem um sabor todo especial que pode harmonizar em várias situações da nossa vida. Diretamente da cidade de Monte Alto, vamos conhecer essa história de empreendedorismo e constante inovação. Senhoras e senhores, com vocês, Cervejaria Maltos. E hoje nós estamos aqui juntamente com o Vitor e com a Alien, certo? Certo. Falei certo, né? Sim. É a terceira vez que eu falo, mas ele me entende, né? E faltou o Vinícius. Vinícius não pôde estar presente, mas vocês o representarão, certo? Sim. Antes da gente começar e falar sobre a história da Maltos, eu gostaria de agradecer ao nosso colaborador Animalium Pet Center, que nos proporciona sempre essa estrutura necessária para que a gente possa fazer uma entrevista maravilhosa, ok? Agora eu gostaria de agradecer vocês por me receber aqui no espaço de vocês, por aceitarem dividir a história da Maltos, né? Comigo e publicamente. E vamos lá, vamos começar. Como começou? Quem teve a ideia de ter uma cervejaria, fabricação de cervejas artesanais? Eu quero saber quem vai me falar essa história. Eu vou deixar ele falar porque eu entrei no meio do caminho. Então tá bom, então é com você, Vitor. Em outubro de 2014, na despedida de um amigo nosso que estava mudando de país, no final do churrasco, vamos dizer bem assim, a gente decidiu, eu soltei no meio da galera, né? E aí, vamos decidir começar a fazer cerveja artesanal? No dia, uns 15 aceitou. Aí na terça-feira, o Vinícius Ferreira, ele estava na empresa dele trabalhando, ele me ligou. E aí, vai ou não vai começar a fazer cerveja? Vai, né? Vamos. Aí fomos no meio no estabelecimento dele e começamos a comprar um monte de coisa que algumas coisas demoraram uns 2 anos para descobrir como que mexia, como manuseava. Mas peraí, deixa eu te cortar. Uma única vez que foi falado no fim de um churrasco, vocês já falaram, não, vamos voltar naquela ideia? Lógico. Vocês não pensavam nisso, não era uma coisa planejada, que toda vez se encontrava, falava, não. Não, foi história de bêbado mesmo. Foi naquele auge do teor alcoólico já... Falou em bebida alcoólica do jeito que a gente gostava de fazer, beber cerveja, vamos se reunir e fazer cerveja. Até porque se vocês, tipo assim, pensaram, né? Se a gente conseguir realmente fazer uma cerveja, nunca mais nós vamos comprar cerveja. A ideia era se tornar autossustentável no começo. Entendi. Não deu muito certo, não. Demorou uns par de anos. Sim. Aí vocês compraram os equipamentos necessários. Compramos e começamos a fazer. Aí como eu era o que gostava de cozinhar da turma, né? Que gostava de brincar, cozinhar, fazer o rango da turma. Você fica responsável por desenvolver. No começo a gente pegou receita no YouTube. No YouTube, primeiro assim, cerveja. Como fazer receita. É bem isso daí. Como fazer cerveja artesanal. Tipo, vamos fazer arroz? Igual fazer cerveja. Nossa, lembra? Você tomou? Foi uma APA, uma APA. Foi essa a primeira? Foi a primeira APA? Foi a primeira. Uma APA. APA. Na época eu fui convidado... Pode falar essas coisas aqui, gente. Na época eu fui convidado a participar do evento, só que eu não era o sócio ainda, eu só fui como convidado. Das pupilas degustativas. Não, dessa cerveja, da primeira cerveja eu fui participar da abraçagem, que é o nome que dá para o começo da produção da cerveja. Tá, que nota de 0 a 10 você daria para a primeira cerveja? 2. 2, ainda sendo muito... Nossa, 3, vai. 3, vai. 3. Fizeram grande, foi uma produção grande, assim? 20 litros. Vocês tiveram que tomar tudo, zerado. Não, toma. E você? Teve que buscar cursos? Você Fiz curso pela Science of Beer, 2017, né? 2017, acho que foi 2017. Não, 2016 ou 2017? 2016, 2017 eu fiz um curso pela Science of Beer, de tecnologia cervejeira, em Ribeirão Preto, lá na cervejaria Valfanger, que ela estuda bastante estilo alemão. Fiz com grandes mestres que eu tenho amizade até hoje, fiz com o Rodolfo, da Malteria Blumenau, fiz com o Arthur, que estudou na Alemanha, fiz com o Gustavão Miranda, que era mestre cervejeiro da Ambev, ele começou na Antártica na época. Fiz com o Douglas, que toca uma produção, trabalha numa cervejaria lá em Belo Horizonte, tenho contato com eles todos até hoje. Então,
Teve bons professores. Vários professores de renome no mercado. Aí depois eu fiz 2018. Você foi para Uberlândia fazer o de fermentação. Fiz outro curso com o Vitor Marinho, da DAD, que eu tenho contato até hoje também. Aí tive um curso de tecnologia cervejeira avançada, que mexe com lupulagem, água, barril de madeira, alguns outros cursos. E só. Não é só de curso, depois, curso mesmo, depois foi só... Técnica, em alimentos, mais específico para cerveja, foi mais esses dois. E livros, né? Estudando bastante. Lê Dos 3 sócios, você é o louco que faz as receitas. Ele sempre foi o dedicado para a produção. Entendi. A gente foi sempre, eu e o Vinícius, os dois entusiastas. Entendi. Por trás dele. Sim. Assim, por trás dele não, né? A gente também queria fazer alguma coisa e... Eu gosto muito de mexer com coisa de manutenção, desmonta e monta fio e faz esse tipo de coisa. Não sou bom, tá? Mas eu tenho vontade. Sim. Então, melhor que o Vinícius coloca fogo. O Vinícius já ia junto. Ai, Vinícius. O Vinícius e ia no embalo, colocava agora fogo na Vinícius geladeira. Não tá aqui pra se defender, né? Sim. Bom, quanto tempo depois dessa primeira remessa a gente tem uma cerveja, tivemos uma cerveja assim... Já foi, né? Vocês já fizeram a segunda. A segunda já saiu bem diferente. Não. Quanto tempo depois da primeira? Aquela primeira de nota 2? Quanto tempo depois saiu daí eu não lembro que foi feito outras, cada uma numa caixa. Cerveja boa? Uma cerveja já boa. Vamos mudar até a questão, para se comercializar, que vocês pensassem assim, epa, cheguei num momento legal, agora nós vamos comercializar. Demorou uns 2, 3 anos. Demorou uns 2, 3 anos. Demorou. Mas aí foi ajustando, aprendendo. E fazia, mas era contínuo, vocês ficavam ali tentando esse tempo todo, 2 anos, por exemplo, e sempre fazendo, e sempre testando, era isso? Sim. Até que surgiu... Qual foi a primeira, não é nenhuma dessas, né? Qual foi a primeira comercializada? E eu acho que já é uma outra questão, né? É que no começo a gente não podia comercializar. Entendi. Quem, na verdade, acompanhava a gente como amigo, ia lá tomar cerveja junto com a gente, tomava a nossa cerveja ali, que acabou, vou dar uma grana para você para te ajudar, para comprar, para fazer outra e tal. Nossa, a cerveja ficou boa, enfim. Acho que perto de 2017 a gente começou a dar uma evoluída nisso. Era aqui, nesse lugar? Não. Onde era que vocês faziam? Era na esquina da Margaridas com Antônio Carlos da Silva. Antônio da Silva, né? Antônio da Silva? Na esquina do Bar do Milho. Na esquina do Bar do Milho. E ali vocês ficaram bastante tempo ali. Né? Não, a gente ficou de 2017 até esse ano. 2016 até esse ano. Só que detalhe, não era fabricação lá. Não, a gente fazia assim, ó. Lá a gente fabricava na panela. O pessoal chama de homebrew. O nosso material era artesanal, era caseiro mesmo. Até 2019 era caseiro, até o final de 2019. Panela, era panela, braço, loucura, e geladeira adaptada para a fermentação, que a gente precisava ter controle de temperatura. Balde. Aí, a gente foi vendo que teve muita gente se aderindo, indo lá muito ver, o pessoal faz cerveja lá artesanal. E o pessoal começou a ir no lugar para ver a gente fazer e por curiosidade queria experimentar. E isso foi tomando um volume grande. Uma proporção que estava saindo um pouco fora. Aí a gente... Em 2018, o Flávio, né? O Flávio Gonçalves, o Amarelo, veio atrás, ele queria começar a produzir vinho. Vitor, tudo bem? Vem aqui no meu escritório. Você curte, você sabe fazer vinho? Eu falei, não sei, nunca estudei sobre vinho. Eu quero começar a produzir vinho. Aí ele falou assim, você faz cerveja. Eu falei, faço. Posso ir lá conhecer teu estabelecimento? Aí trouxe ele lá na esquina do Bar do Milho, mostrei pra ele, ele olhou. Falou, vamos em escala industrial? Eu falei, vamos, né? Isso em 2018. 2018, 2018, coisa. Não lembro exatamente quando, começo, 2018, meio de 2018. Vamos começar a fazer cerveja artesanal? Eu falei, vamos em escala. Aí ele começa a pesquisar sobre equipamento, o que precisa, as licenças. Eu já tinha uns cursos pela Science of Beer.
Falei, não, beleza. Aí comecei a pesquisar equipamento, pesquisei no Brasil inteiro. Ele foi comigo, ele tem uma grande bagagem industrial. Aí ele foi, olhamos equipamento, ele acabou escolhendo um equipamento. Eu dei uma característica e falei, ó, na minha opinião, esse daqui é um dos melhores. Atenderia. Atenderia. Aí ele olhou e falou, não, beleza, vamos. Aí depois de uns 6 meses montando, estudando, acabou fechando os equipamentos, aí montamos a fábrica, que hoje é a cervejaria Monte Alto, depois acabou entrando o Adriano Franciosi, sócio junto com ele, com o Flávio. Aí, problemas do Brasil, né? Deu uma atrasadinha em equipamento, entrega de equipamento, mas acabou saindo, acho que a primeira abraçagem foi em junho ou julho de 2019, não, agosto. O teste da fábrica, né? Acho que em julho, agosto, foi o primeiro Acabou teste da fábrica. Sim, Fizemos uma Pilsen, padrão que o Flávio queria, mais puxado com uma Heineken. Aí, fizemos testes, testamos equipamento. Aí em outubro foi quando nós fizemos nosso primeiro lote legalizado. A Maltos, a gente até então era uma brincadeira. Aí, como tomou uma proporção que a gente falou assim, ó, ou vai daqui para frente ou continua do jeito que tá. E aí, o que vocês me falam? Vambora. A gente acabou os 3, abrimos o CNPJ e fizemos a primeira cerveja Fizemos em outubro. Em outubro? E o lançamento, nós fizemos o lançamento dela no Estúdio 8. No Estúdio 8, Estúdio 8 lá na Rita, que sempre foi parceira nossa, no começo ali. Fizemos o primeiro lançamento lá no Estúdio 8. Só para esclarecer, a Rita, quando a gente começou, para envasar a cerveja que a gente fazia no fermentador, ela guardava as garrafas de cerveja artesanal que ela vendia no bar. A gente pegava, lavava tudo, sanitizava e usava aquelas garrafas que ela dava pra gente. Ela foi uma grande sim. no começo. Ela guardava, a gente precisava das garrafas, a gente também consumia, guardava, e como o volume era baixo, era mais do que suficiente pra gente. Aí quando nós fomos ganhando proporção, aí em janeiro, fevereiro, saiu um lote, o primeiro lote da Queen Ale, a Califórnia, né? Aí eu falei, vamos mandar para Blumenau, para competição, para ver, essa cerveja eu acho que tá boa, eu acho que se enquadraria nesse estilo. Aí mandamos, foi a nossa primeira medalha, o Festival de Cerveja Artesanal. O ano passado. O ano passado. Uma medalha de prata. Teve medalha de prata, teve uma medalha de bronze, não teve medalha de ouro na categoria. Aí continuamos, mas fizemos... Aí veio a pandemia, aí veio o começo da pandemia. Foi bem na semana que teve o festival, foi quando estourou a pandemia aqui no Brasil. Foi a primeira, exatamente, foi no final de semana que teve... Conciliou as mesmas... Naquele final de semana, no final de semana seguinte... Tava tudo fechado. Já estava tudo fechado. Como que vocês definiram essa linha de raciocínio? Porque dá para ver que quase todas têm um dinossauro. Sim. Né? Então, nós que estamos aqui na cidade de Monte Alto, né, São Paulo, onde é fabricada a Maltos, né? Porque a gente tem que explicar, porque o nosso vídeo ele pode chegar num nível aí, não é verdade? A gente não sabe onde que vai chegar o nosso vídeo, então nós vamos explicar. Nós somos cervejaria cigana, explicando, né? Como a cervejaria é do Flávio e do Adriano. Nós somos uma cervejaria cigana que produz dentro da cervejaria Monte Alto. A gente não tem fábrica própria, a gente produz em cervejarias de outras pessoas. Como se fosse uma espécie de aluguel. Entendi. Do lugar, dos equipamentos para a gente produzir. E depois a receita de vocês que criam toda a receita, vocês são os responsáveis pela cerveja, porém a fabricação, ela isso se chama cigano, é um termo é um termo do meio. Ramo do cervejeiro. Meio. Né? Isso. Então, me explica um pouquinho como que vocês chegaram até porque a própria logo da Maltos é um dinossauro. É um dinossauro, sim. Conta um pouquinho pra gente essa história. Quando a gente começou porque a gente fazia as cervejas e colocava sempre na mesma garrafa e com a mesma tampinha, chegou uma hora que, puta, que cerveja que é essa? fizemos uma Red Ale, fizemos uma APA, fizemos uma Stout. A Stout era fácil de saber porque ela era escura. E as outras duas, que eram parecidas? Falei, gente, nós vamos ter que começar a colocar alguma coisa diferente. Personalizar. Vamos comprar tampinha colorida. Tá bom, tampinha colorida. Mas não dá um nome? Vamos dar um nome. Mas qual? E a gente sempre quis dar uma ênfase para a cidade. Tanto eu, o Vinícius, quanto o Vitor, a gente gosta
muito da cidade, a gente acha que tem muito para oferecer e a gente sempre valorizou demais o que a gente tem aqui. Sim. E, vamos colocar, vou começar a surgir nome daqui, nome de lá. A esposa do Vinícius, Como chama a esposa do Vinícius? a Natália, Natália. ela falou assim, por que não chama Maltos? Aí ela veio com uma ideia que na bandeira da cidade tem uma frase, Monte Alto, sempre altos, é tudo em latim, com V. E tem Malte com Monte Alto, tá tudo numa coisa só. Boa ideia. Maltos, com V. Com V. Tudo bem, mas e aí? Vamos usar um dinossauro para fazer o logo, porque tudo a ver com a cidade. Tem um dinossauro. Nisso surgiu um monte de logo. Amigos fazendo, em troca de cerveja, óbvio. Até que a gente falou, não, pera um pouquinho, vamos chamar alguém profissional para fazer pelo menos o logo, né? Já que nós estamos fazendo isso. Aí nisso a gente fez um logo. Carlismo Zambani fez. O Carlismo Zambani. Primeiro foi o Barato. Primeiro foi o Barato, que fez um dinossauro lá, fez um rótulozinho, com um espaço em branco para a gente escrever à mão qual cerveja que era. Cerveja que era. Porque chegou uma hora que até a tampinha já não estava servindo mais de nada. A gente não sabia o que era. E só depois que abria. E aí... Era assim, leva essa daqui que essa é ótima, essa é ótima. Qual que é? Não, toma ela. Toma, que ela é maravilhosa. Não, que a gente não sabia o que estava fazendo. É sortida. Aquelas coisas que vem um pacote tudo junto, assim, é sortida. Aí foi que a gente começou a evoluir nesse quesito. O Carlinhos fez o rótulo. E para a gente identificar o que a gente fazia, a gente apenas trocava o nome da cerveja na arte que a gente tinha, a cor, uma cor próxima de alguma coisa, da tampinha de alguma coisa que remetia à cerveja. Uhum. E mandava imprimir e colocava na garrafa, pelo menos para ficar identificado. Isso foi evoluindo. Aí, vamos melhorar isso aqui. Como que vamos melhorar? Aí veio a questão do Hugo. A gente descobriu que o Hugo tinha o dom, o Hugo Sestari tinha o dom do desenho. Tem o dom do desenho, perdão. E o rótulo que ele fez foi a Tijuco. Então esse foi o primeiro rótulo. Esse foi Depois o primeiro. A gente coloca. Aí ele fez esse rótulo, a gente usou, achou bacana. E foi o primeiro que a gente fez com ele. Pensando num futuro, talvez ter uma cervejaria profissional, artesanal mais profissionalizada e tal. E a gente ganhou, vou voltar na medalha agora, na pandemia. Quando a gente ganhou a medalha com a Califórnia não tinha rótulo. Quando a gente ganhou a medalha, eu falei, gente, agora temos que fazer outro rótulo e seguir aquela linha de raciocínio que a gente fez na Tijuco, que era a interação do homem com o dinossauro, por causa da cidade. Deixamos o Hugo, na época, desenvolver o rótulo à vontade dele, e aí ele partiu para fazer a Califórnia. Ele fez o rótulo da Califórnia. Dá pra ver aí? Dá. Quer explicar o rótulo da Califórnia? Que é o dinossauro. É um dinossauro na praia. Na praia. Porque a cerveja ela é para épocas quentes, ela é propícia para. Sim. E ele fez até um fundo, como se fosse uma Califórnia americana. Sim. Praia e tudo mais. E aí, daí foi puxando para as outras, para Morrinho e para Cachoeira. Porque na nossa história o dinossauro não morreu. Então é importante esse ponto. Na história do Hugo, na verdade. Na história do Hugo e na nossa, como a cidade tem a ver com o dinossauro, teoricamente, na nossa história, os dinossauros não morreu. Os dinossauros não foram extintos, o meteoro passou, e os dinossauros são animais de estimação no meio de nós. Que é essa daqui, né? Essa daqui foi a história junto uma colaborativa com a cervejaria Satélite de São Paulo, que ela foi maturada em carvalho europeu durante 4 meses. Irídio, por causa do... É um metal encontrado em meteorito. Irídio. É um metal que tem em algumas regiões do planeta que os estudiosos falam aqui teve uma concentração de meteoro naquela época dos dinossauros e por isso tem uma concentração grande de irídio. Então, irídio, o nome veio da inspiração nós demos dessa nome, ideia. Vocês que deram o nome. Nós demos um nome e aí falamos,
Aí o Hugo veio um dia e falou, ó, gente, é o seguinte, a cerveja, ele fez 9 esboços pra nós, né? Sim. Fez 9 esboços, aí ele falou assim, ó, é o seguinte, cervejaria do cara é satélite, tem a ver com espaço, tudo bem, e de vocês é dinossauro. Teoricamente, a gente não pode falar que os dinossauros foram extintos, porque no rótulo de vocês os dinossauros Tá vivo, existem, eles tá estão vivo. ali, estão na praia, estão em Califórnia. Então, teoricamente, o meteoro que passou pelo planeta, ele não caiu no planeta Terra, ele passou perto do planeta Terra. Daí por isso que ele fez um meteoro aqui no fundo e o dinossauro ali e os dinossauros felizinho. voando, isso. E eles continuam. Mandamos Gente, pro cara que da- história fantástica. Isso é Aí muito mandamos legal. pro cara da satélite e ele falou, cara, pelos 9 esboços, ele falou assim, cara, pela explicação do cara, é isso daí mesmo, não tem jeito, vai ter que ser essa linha mesmo, o cara mandou bem. E até hoje ele faz nossos rótulos. Junto com os rótulos dos dinossauros e tudo mais, além de a gente dava nome para a cerveja usando os nomes dos bairros rurais da cidade. Uma outra coisa que a gente atrela à cidade. Tanto é que, tirando a Califórnia e a Tijuco, que não tem muito o cenário envolvido, mas a Morrinho e a Cachoeira, se você vê o rótulo, eles têm algumas características no rótulo, elementos no rótulo que joga para o nome. Se você pegar a Morrinho, ele tem um morro no fundo. Ah, que interessante. A Cachoeira tem cachoeira no fundo. Super. Então é muito personalizado, né? Sim, o rótulo, sim, ele está totalmente sim. ligado com Com o nome, com a cerveja. Com a cerveja, porque sempre tem uma característica da Sim. cerveja, A, né? a cerveja Morrinho, por exemplo, ela tem limão. Ela tem um toque de limão. O dinossauro tem limão na boca, tem uns limões jogados no entorno. Até o trigo, que essa cerveja tem trigo. Tem um desenho do trigo, Trigo. no rótulo. A Cachoeira, ela é uma Session IPA, ela vai um pouco mais de lúpulo. Ela é um pouco mais amarga. Então tem até uma plantação de lúpulo atrás do personagem. E o dinossauro, inclusive, está com a boca cheia de lúpulo. Então é super personalizada sim, mesmo. Foi o Hugo, né? Que desenvolveu. O Hugo fez um excelente trabalho aí. O desenvolvimento da ideia dele é muito aprofundado, ele é muito bom para esse tipo de coisa. Parabéns, Hugo, juntamente com a equipe, né? Sim. E qual foi a cerveja da premiação? Esse ano vocês foram premiados também, Sim. né? Sim. Foi a Tijuco. Tijuco. American Style Stout. Como é que vocês não puderam ir, né? O ano passado vocês foram ou não? Não, mas já o ano passado a gente mandou também. Uhum. Vocês mandam as amostras, é isso? E aí um pessoal capacitado faz a avaliação, tem todo um... É um concurso brasileiro de cervejas. É, o maior concurso da América Latina. Que interessante. Então, quer dizer, tem jurados Do mundo inteiro. Esse ano especificamente não teve por conta da pandemia, mas o ano passado sim. A Tripel, por exemplo, que foi uma cerveja que a gente mandou, uma cerveja teste que a gente mandou junto com a Califórnia, que não ganhou prêmio, ela foi avaliada por pessoas de outro país. Até a Califórnia mesmo, ela foi julgada por americanos no ano passado. Um americano, acho que 2 brasileiros, alguma coisa assim. Sim, o concurso dá uma visibilidade muito boa, principalmente no meio. E para quem está buscando tomar cerveja, ou para quem já está tomando, uma hora chega o nome do concurso. Blumenau é uma cidade já conhecida por questões de cerveja. Sim. Se não for o centro, eu não tenho outro centro no país de referência para cerveja artesanal. Inclusive por conta também ali o Oktoberfest, enfim. Uhum. E que vai dar uma visibilidade muito grande. A Califórnia, por exemplo, se não tivesse a pandemia, eu acho que a gente não tem nem como mensurar porque a gente não viu. Mas eu acredito que ia estar muito mais avançado do que está hoje. E esse ano a gente mandou todas, as 5 que estão aqui. E a Tijuco foi a queridinha esse ano. Que era a que a gente mais botava fé. Inclusive, era mesmo, né? Era ela. Se a gente fosse fazer uma aposta, a gente falando, é Tijuco. E vocês assistiram? Foi uma live? Sim, isso? foi uma live. E aí foi uma festa Foi uma só, gritaria, foi uma cada gritaria, um num canto, né? um parecendo de pijama, outro não. É muito importante isso, sim, né? sim. Pro trabalho. Então é o segundo, vamos dizer assim, num curto tempo, certo? Sim. 2 anos, 2 medalhas, né?
E isso é muito importante, assim, acho que Monte Alto tem só que ter muito orgulho de vocês três por toda essa dedicação, né? E por trazer essa premiação para de vocês, óbvio, mas para nossa cidade, né? Afinal de contas, é um produto realmente com as características muito fortes da cidade de Monte Alto, né? Sim, então, principalmente na identidade visual. Na identidade visual. É bem... E que hoje já é distribuído na regional, é isso? A gente consegue, a gente atinge Taquaritinga, a Irídio, por exemplo, que foi uma colaborativa, ela chegou a São Paulo. O nosso alvo é no nosso específico, a gente queria ver ela num lugar específico de São Paulo, que é o EAP, Empório Alto do Pinheiros. A gente chegou lá com ela. Porque... Depois nós descobrimos que chegamos no Brasil inteiro. Depois a gente descobriu. Até no Amazonas. Até no Amazonas foi. Então, vamos falar assim, ó. Vocês começaram tudo com uma brincadeira, certo? Sim. De repente, vocês se viram, as pessoas indo até o local de vocês para poder experimentar cervejas. Você chegou num ponto que vocês tiveram que falar, não, espera aí, agora nós vamos ter que mudar porque já está ficando popular demais. Sim, virar negócio. Então, sempre... Tudo começou de uma forma pequena e foi tomando uma expansão bem maior. E agora... Qual que é o foco agora? Assim, é que a gente está... Qual que é o planejamento? O Vitor vamos dizer assim, que ele é o 100% nosso. Eu tenho minha profissão, eu trabalho para uma empresa. O Vinícius tem a empresa dele. Eu e o Vinícius, a gente vamos dizer assim, que a gente mais um apoio. E até, às vezes, não só... nos finais de semana que a gente precisa vender, à noite fazendo alguma coisa. Eu, no caso, às vezes eu cuido eu cuido um pouco mais da parte de divulgação, que também estou pecando um pouco, mas enfim. O Vinícius fica mais por trás na parte administrativa, financeira, nota fiscal e coisa e tal. E o Vitor fica focado em... Full time. Produção, comprar, onde está, o que não está, o que tem, o que não tem, ficar aqui acompanhando o pessoal montar câmara fria, enfim. Cada um faz uma coisa. Quando a gente era de brincadeira, vamos dizer assim, eu era o responsável da manutenção, a gente até brincava disso, que quebrava uma torneira, precisava trocar um negocinho, quebrava a bomba. Era eu que fazia. Hoje eu já não faço isso porque a gente aluga um espaço, a empresa faz isso. Uhum. E o Vitor hoje, inclusive ele é o mestre cervejeiro da cervejaria Monte Alto quando precisa, além da maltos. Assim, lá a gente produz não só a maltos, mas produz de outras cervejarias também. E você é o mestre cervejeiro também? Eu sou cervejeiro deles lá, sou mestre cervejeiro da maltos, que nem esse ano teve a Bentibril, também, que produz aqui com nós, que ganhou uma medalha com uma Blonde Ale também. É uma amiga nossa de Ribeirão. Ela namora, casada, com um amigo nosso de Monte Alto, o Heitor Vermelho. Entendi. Ela ganhou uma medalha também de uma cervejaria produzida em Monte Alto também, uma cerveja produzida em Monte Alto. Inclusive uma parceirona nossa. Que legal. Vanessa é o nome dela. Vanessa, um abraço para você. E aí tem novos planos, já tem aí uma nova cerveja sendo desenvolvida? A gente tem, eu acho que o que motiva bastante a gente é que a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo. Isso é ótimo. Eu costumo brincar que ele quer, você não vai fazer aquilo? Eu falo, cara, eu estou planejando meus 20 anos, eu acho que até lá eu consigo fazer isso aí, uma hora eu vou dar um jeito. E a nossa ideia agora, como a gente está começando a ter um público um pouco mais cativo... Lançamos até uma outra colaborativa agora. Exatamente, vai sair à meia-noite, que é uma... American Dark Sour Ale. Com o pessoal de Ribeirão. Cervejaria de Ribeirão, cervejaria Macumba, que vai amora, lactose, lactobacilos, milho de cacau. É uma cerveja bem diferente. Bem. Né? Ela é bem diferente. Muito personalizada. Nós tivemos a oportunidade de degustá-la, tá? E ela é um arraso. A gente já tem alguns projetos de colaborativa além dessa meia-noite para acontecer. A gente não tem certeza ainda que vai acontecer, mas já está engatilhado com algumas cervejarias importantes do cenário e da região. Alguma nem é da região, né? Mas enfim. E a gente está agora pensando em produzir algumas receitas que a gente fazia na panela. Porque como a gente aumentou o nosso volume de produção do mesmo estilo, a gente teve que restringir a quantidade de estilos produzidos. Entendi.
Agora, como a gente começou a trabalhar com o growler e com torneira, com chopp, a gente está pensando já está pensando não, a gente já está com um projeto já rolando, já comprando insumos e tudo mais, para voltar a fazer os estilos anteriores. Ventania, Água Limpa, Tabarana, Ibitirama, Anhumas, acho que a cidade inteira em bairro rural a gente está pensando em fazer. Então vai ter talvez relançamento. Seria? Não é assim, para maltos hoje vai ser um lançamento. Sim. Ela vai ter um acesso um pouco mais restrito, não vai ser na garrafa com rótulo, vai ser no growler Ou no barril de chopp. ou no barril de chopp. E a gente vai fazer uma quantidade menor para... Menor é 500 litros. Assim eu falo menor, o menor que a gente pode fazer hoje, que é 500 litros e para soltar, acabou uma, faz outra, para ver se a gente consegue fazer um ciclo disso. E quem sabe um dia aqui a gente ter 5, 6 torneiras aqui. Chegou, eu quero essa. Eu quero tomar Água Limpa, eu quero tomar Santo Antônio, que não estamos chegando no inverno aí, uma cerveja que fez sucesso quando a gente fez ela. 12? 10,5. 10,5 de álcool. 10,5. Nossa, é aquela que... A ventania, vamos, como Monte Alto é também conhecido pelas frutas, na ventania nós vamos usar 12 goiabada. Que delícia, gente. Goiabada. Maravilhoso, vai ser muito boa. Agora eu quero uma dica, tá? Na verdade, assim, para quem não está muito habituado, vamos ver se é possível a gente ter alguma dica aí. Para quem não está muito habituado a saborear mesmo a cerveja artesanal. Então, chega no mercado, a gente tem, nos pontos de vendas, a gente tem as várias opções, eu vou escolher pelo rótulo, tá? Cheguei na minha casa, meu pai do céu, essa daqui com dino azul me matou, muito forte. Tem alguma coisa que eu possa levar como referência para poder escolher uma cerveja, eu que estou começando? Sim, tem. Tem um segredinho? Ou... O que a gente, sim, se for levar para o lado do amargor, tem um número que chama IBU, que está no rótulo, e tem a porcentagem de álcool. Só que o paladar muda muito de uma pessoa para outra, e às vezes o amargor de uma pessoa, essa cerveja não é tão amarga. Nossa, essa cerveja é amarga demais. Na minha opinião, tem que experimentar todas. Cada uma tem uma característica específica e cada um gosta de um jeito. Eu, por exemplo, se você falar qual que é a minha preferida, foi a vencedora desse ano. Sempre foi. Ele sabe disso que quando eu entrei na Maltos, a primeira cerveja que a gente fez, que inclusive foi obrigado a pagar todos os insumos, foi a American Stout. Que eu sou apaixonado nesse tipo de cerveja. É muito particular, então. É particular, porque ela é amarga, ela tem gosto de café, um pouco de chocolate. E, na verdade, ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela é uma cerveja escura. Pelo amor de Deus, se eu começar a falar dela aqui, é perigoso. Então, já que nós falamos dessa daqui, vamos resumir a característica de cada uma? Dá pra gente resumir Dá, um pouquinho? dá. Então, essa daqui que é a... Tijuco. Café, chocolate amargo. Café, chocolate amargo. Meio amarguinha. Boa pro inverno. Boa pro inverno. Ela tem 7,5 de álcool. E pra degustar com que tipos de... Chocolate amargo. Chocolate amargo. Sobremesa. Um doce, Ela leva tendência a tudo isso, gente, mas aí Sim. vai de cada um, tá? Sim. Agora nós vamos falar da Califórnia. A Califórnia já é um estilo um pouco mais tradicional. Ela é uma cream ale, ela tem um amargor baixo, é uma cerveja clara, boa para um dia quente, para um churrasco. É uma cerveja para tomar o dia inteiro, em bastante quantidade. Ela é um pouco mais leve. Ela é a mais leve que a gente tem hoje. A mais leve. Então Sim. Aí, gente, ó, a Califórnia. Se for passar em uma leveza, ela é a mais... É a que você pode tomar a noite inteira, o dia inteiro, enfim. Aí temos a Morrinho. A Morrinho, ela tem um pouco mais de álcool. Ela tem 1% a mais de álcool. Ela é uma cerveja de trigo, então ela é opaca. Ela não é translúcida igual a Califórnia, por exemplo. Ela tem uma pegada de limão. Porque isso é uma característica da cerveja, que esse tipo de cerveja não é muito bem encontrado, não é um estilo muito bem definido. Ela é perto de uma wheat beer, uma Weiss, que a gente chama de Summer Vines. Também é uma cerveja que dá para tomar em grande quantidade, só que ela já é um pouquinho mais complicada que a Califórnia para tomar em grande quantidade.
E a Session IPA, a Cachoeira, ela já é um pouco mais amarga. Ela, depois da Tijuco, ela que tem o maior índice de IBU. O IBU, então, quanto maior, mais... Só que a Tijuco, como ela tem torrado, ela esconde um pouco do amargor do lúpulo. É que eu te falei. Por isso que é muito É difícil. É difícil você pegar e identificar uma cerveja pelo IBU. Concorda comigo? Concordo. Toda cerveja a gente busca tentar trabalhar o equilíbrio. E aí a gente brinca entre equilíbrio, entre teor alcoólico, densidade final e amargor. Então a gente sempre tenta ponderar um pouquinho ali para é um equilíbrio. É um parâmetro, acho que na minha opinião, mais importante para quem produz, para o Vitor, que é o mestre cervejeiro, do que para quem vai tomar. Logicamente que isso remete nossa, essa cerveja tem 70 de IBU. Pode ser que para o seu paladar vai agradar. Pode ser que a gente fale, nossa, essa cerveja é muito amarga. É mais um parâmetro para poder chegar no que ele fala que é o equilíbrio. Entre tudo que ela pode te proporcionar. Sim. Então tem para todos os gostos. Tem. Então o ideal é o quê? A pessoa comprar todas. Não é verdade? Sim. Porque ela vem, ela faz um combo, ela vai levar a cerveja, que já é uma obra de arte, dá para deixar assim, ó. Tem que manter gelada, né? O ideal, né? Sim, na cerveja viva tem que estar gelada. Tudo show. Tá, gente? Então, importante, vamos falar sobre isso? A questão, você falou cerveja viva. A nossa pessoa cerveja... vai achar que é o dinossauro. Mas... a nossa cerveja é viva. O que é viva? Ela não é pasteurizada. Então, um pouco do processo de fermentação, podemos até pensar assim, ainda continua. Então, se você manter ela fora da geladeira, o processo dela de degradação é mais rápido. Porque o ser vivo responsável pela geração, por gerar álcool e tudo mais, ele está ali ainda, vivo. Se você pasteuriza, você mata ele, você deixa, ele não está mais em atividade. Você perde outras características da cerveja importantes, só que vamos dizer assim, você posterga a validade da cerveja quando você pasteuriza. E deixa ela pode ficar em ambiente. E aí ela pode ficar em temperatura no ambiente, entendeu? Sim. Cerveja que a gente compra no mercado, na gôndola, assim, tá refrigerada, ela é pasteurizada, você pode ter certeza. Entendi. Ela é cerveja. Ela é cerveja. Não é chopp. O que no Brasil a gente chama de chopp, né? A cerveja viva é chopp. Na verdade é cerveja viva, tanto faz. Olha, aprendemos. Então vamos fazer o seguinte, então vem aqui. Aqui é o lugar, eu posso chegar aqui para comprar, o ponto de venda assim, que não está aberto. Na tua situação, eu aconselho tanto para conhecer mais a cerveja e para ver o que está acontecendo, o Instagram, cervejaria_maltos, porque a gente está lá postando se a gente vai ter delivery, se a gente vai ter drive-thru, se a gente vai estar aberto. Então vocês sempre mantêm atualizado conforme a situação. Sim. Isso está sempre... A gente sempre posta no Instagram. Mas a gente está aqui sim, tem mesa para sentar, banco para sentar, muito projeto para melhorar e cerveja boa para tomar. É isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, tá? De estar aqui com vocês. Estamos todos, né, com máscara, respeitando aí todo o protocolo de segurança necessário, né? Álcool em gel, temos tudo aqui, tá todo mundo, duas pessoas aqui atrás das câmeras estão com máscara, que é o Fernando e o Leandro. E muito obrigada, gente. Obrigada mesmo por essa oportunidade da gente estar... A gente que agradece. Conhecendo a história, que é muito importante. Eu acho que vocês têm total, assim, possibilidade. Vocês vão chegar aí onde vocês quiserem aí, Deus sabe? te ouça. Deus te ouça. Porque vocês têm uma cerveja maravilhosa, vocês têm uma qualidade visual perfeita. E então... Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. E muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. A entrevista de hoje tem um sabor todo especial que pode harmonizar em vários... Isso, cara, isso aí. Sim. Isso a gente corta, tá, Leandro? Isso, eu acho que... Eu acho não, na minha opinião, né? Que eu acho. Você corta.